E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra dos edificadores que reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço de rocha, de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Esse texto é o texto que Pedro faz alusão à pessoa de Jesus Cristo. Ele apresenta-nos aqui nesse texto como pequenas pedras vivas, e Jesus, uma grande rocha. A Palestina é uma terra recheada de pedras grandes, né? Não tem Campinas, terrenos férteis, né, como o Brasil. São terras dificultosas, rochosas, e os exemplos que eles queriam e poderiam tirar, eles haveriam de tirar da Bíblia. E aqui Jesus é apresentado como uma grande rocha, uma grande pedra. E essa pedra na Bíblia, ela tem uma diferenças ou diferentes tipos, diferentes expressões, o porquê Jesus é chamado de rocha da Bíblia. O que é que o Espírito Santo, porque ele moveu o coração dos escritores para salientar essa questão de uma rocha, de uma pedra. Ora, vocês haverão de convir comigo que uma rocha é um elemento de segurança, né? Que está firmado. Eu antigamente, há muitos anos atrás, eu ia muito no estado do Espírito Santo, e a maioria dos mármores que se tem aqui, granitos, mármores, vem lá do Espírito Santo. É uma região muito rochosa, e eu via como eles construíam casa em cima das rochas, né? Pedras montanhosas, tudo pedra, não tinha terra, pedra. Então, onde eles iam fazer a coluna, eles furavam 4 buracos, mais ou menos de 1 metro na rocha. E eu trabalho com muita paciência, e ali colocavam os ferros, chumbavam com cimento, e dali levantavam as colunas para fazer as casas. E essas casas estão lá, saem, caem, são mais feitas do que as nossas aqui. Mas você não vê casas rachadas, trincas, se forem essas casas construídas em cima da rocha. E algumas regiões lá que são de terras também. E as pessoas que se arriscam a fazer casa naqueles barrancos, quando a chuva vem, é um desastre, porque o barranco não traz segurança, mas com a rocha é diferente. A rocha, ela traz segurança. Essas rochas, quando elas são extraídas e trabalhadas, elas se tornam piso, se tornam acabamentos de construção, que está uma pedra preta aqui, ó, isso aqui foi ligado no chão. Trabalhar, fica essa coisa linda aqui, pedra. Uma pedra inteirinha. Grandes pedras. Eles têm a habilidade de cortar aqui tudo. 3, 4 centímetros. Né? Pedras grandes. E se você for para aquela região, você vai ver subindo a serra, que eles caminham bem devagarzinho. Super cortado de pedra. Trem saindo para o litoral, levando pedra para ser exportada para outros países. O Brasil, muito embora tenha terra fértil, ele também tem lugares de muita rocha. E era isso que ele queria dizer. Uma rocha é um lugar de segurança. Uma rocha para quem sabe trabalhar com ela, como Deus sabe, ela pode se extrair um grande valor. Porque algo trabalhado se torna uma coisa linda, não é verdade? As pessoas que trabalham com ela, quando vê uma pedra na mão, ele começa a ver o barulho, ele quase nem se vê. Esse é o processo que tudo isso vai passar e vai acontecer. Então a Bíblia, ela tem uma série de textos que mostra Jesus como uma rocha. Por quê? Porque a primeira coisa que a Bíblia diz é que Jesus é uma rocha ferida. E quando a Bíblia diz isso, lá em Êxodo capítulo 17, 6, vai dizer-nos para nós que o povo de Israel passou por um período no deserto por 40 anos. E por alguns períodos eles não procuraram água e não tiveram. E diz a Bíblia que Moisés levantou e foi até Deus e falou com Deus e expôs a Deus a necessidade: nós não temos água. Então Deus dizia: Moisés, você vai lá naquela rocha que está ali na frente e
toca com ela com a sua vara. E quando você fizer isso, vai jorrar água da rocha, e vocês haverão de saciar a sede de vocês. Por 3 vezes isso aconteceu, não é verdade? Na primeira ele falou, na segunda ele falou, e na terceira Deus disse para ele, ó, ou na primeira ele tocou, na segunda ele tocou com a mão, na terceira ele não toque ela, você só fala com ela. E ele esqueceu, estava tão nervoso que acabou esquecendo, e foi lá e feriu a rocha e falou com ela, e a água saiu daquela rocha e matou a sede de todo mundo. E esse ato dele ferir a rocha pela terceira vez ocasionou a ele um castigo, que ele não pôde entrar na terra da promessa, porque ele desobedeceu a voz de Deus. Mas quando você vai para os escritos de Paulo, por exemplo, você vai entender que aquela rocha, a razão pelo fato de ele não poder ferir aquela rocha por 3 vezes, aquela rocha representava a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é verdade? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que aquela rocha era Jesus. Ela representava Cristo. Talvez eles não se apercebessem dessa realidade, mas eles estavam andando ali no deserto, e Jesus estava com eles naquele lugar. Jesus estava ali matando a sede daqueles corações. Quando você chega no Novo Testamento, Jesus, numa festa dos tabernáculos de Jerusalém, ele sobe as escadarias do templo e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de águas vivas vão mandar no seu interior. E a Bíblia, automaticamente explicando isso, porque estava falando do Espírito Santo. Aquela água que jorrava da pedra representava a pessoa do Espírito Santo. Quando Jesus, que é a verdadeira pedra, e conclama as pessoas que venham a Ele e bebam dele, e que se eles beberem dele, vão surgir dentro de cada um o rio de água viva, ele estava falando da pessoa do Espírito Santo. Hoje você tem esse privilégio, hoje você tem esta ousadia de beber de Cristo e se tornar uma fonte do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo não está sobre você, ele está em você, ele habita dentro de nós, e essas águas vivas, elas jorram dentro de cada um de nós. Amanhã, às 5 horas da manhã, nós vamos estar aqui fazendo o quê? A maioria, eu tenho certeza que não tem problemas, assim, razões humanas para estar aqui. Estarão aqui bebendo dessa água, porque a nossa alma clama por Jesus, a nossa alma clama por Deus. Davi dizia assim: Senhor, a minha alma tem sede de ti. Se você bebe de Jesus, se você alimenta a sua alma com Jesus, isso se torna para você uma fonte de água viva. Eu fico pensando e analisando e concluindo, conjecturando comigo aqui, que é impossível nós estarmos aqui nos colocando como fonte da palavra se não bebemos da palavra. Não é verdade? Alimentador de pessoas se não nos alimentarmos desse alimento. Sermos fonte de água viva se a nossa alma está sedenta e não estamos bebendo dessa fonte. Então nós precisamos ter essa consciência. Antes que eu me coloque aqui para ministrar para a vida de vocês, eu tenho que ter essa experiência de beber dessa água primeiro. Amém? Vocês se lembram de Elias, quando Elias chegou na casa da viúva e falou assim: olha, faz o seguinte, faz 2 pães, primeiro para mim, porque o primeiro a comer da palavra tem que ser o pastor, e depois ele alimenta do rebanho. Amém? Eu tenho em casa 2 bênçãos, uma chama Joaquim, e a outra bênção que também tem outra que chama Vicentácio. O Joaquim chama o Vicente de Vicentácio, porque o Vicente está quase do tamanho dele. E quando não tem ninguém para perturbar, são vezes que olha na porta do quarto, eu estou trancado, viu, Douglas? E começa a bater. E hoje eu peguei atrás, pequenininho, lá dentro desse quarto, naquele corredor, ele batia numa porta, pela outra batia, eu falei: meu Deus do céu, pequeno agora aprendeu a bater na porta também. E bate com força. Como é que eu vou fazer para beber água, Júlio, agora, hein? Então ele está orando, buscando a Deus, falando que Deus está aí lá: ô vô, sabe, ô vô. Mas nós temos que
entender. Tudo tem um tempo determinado. Chegará o tempo que eles vão entender essas verdades. Mas nós precisamos ter o nosso tempo especial com Deus. Não é só o pastor, você também. Eu achei interessante hoje, na hora do almoço, que o Joaquim estava todo bonito, fofarrão, com a colher na mão, jogando mais para fora do prato do que na boca, sabe? Mas aprendendo a comer sozinho. Chega um tempo na vida do crente que ele precisa aprender a comer sozinho. Não é verdade? Aprender a pegar aqui o prato da comida, que é a palavra de Deus, e falar: ó Espírito Santo, né? Põe fogo nessa palavra, né? Para que eu possa degustar dessa palavra. E é você sozinho, o Espírito Santo lá no quarto da tua casa, precisa se alimentar dessa palavra, precisa beber dessa água, porque aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Você não precisa perder tempo com forró, não precisa perder tempo com coisas que não prestam, não precisa perder tempo falando da vida dos outros, não precisa perder tempo com o celular. Você saciou a sua alma com essa água espiritual que mata a nossa sede interior. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? A rocha ferida é Ele. Oh, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Ele é a rocha que para a igreja é o fundamento, é uma pedra de esquina, assim como os capixabas constroem casa em cima de uma rocha. A nossa vida espiritual é construída em cima de Cristo. É por isso que ela é inabalável. É por isso que não existe desculpa para dizer: eu não consegui ser crente. Se desabou, se caiu, é porque não estava construída em cima de Jesus. Quando nós estamos firmados nele, irmão Júlio, não tem vento, não tem tempestade, não tem temor de terra, nada que abale a nossa estrutura espiritual possa derrubar esta casa, porque nós estamos construindo em Cristo. Lá em Efésios, querem ver? Efésios capítulo de número